assim como o sol, né, está aqui aquecendo a nossa janela, trazendo um pouco de calor para nossa casa, assim a palavra de Deus venha trazer ao nosso coração, venha trazer o calor do Espírito Santo. E vamos juntos nesta manhã meditar na palavra de Deus. Então abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Essa parábola, né, da dracma perdida, ela está aí entre as parábolas, né, da ovelha perdida e do filho pródigo, né, que também é chamado do filho perdido. Lucas 15, verso 8. Quem está chegando agora aí, nós vamos meditar na parábola da dracma perdida. E é interessante a aplicação, né, que nos traz aqui essa parábola para as nossas vidas e vai nos ajudar a desenvolver, né, um caráter aprovado por Deus, vai nos ajudar realmente a buscar valores. E enquanto eu meditava nessa parábola, preparava esse estudo dessa manhã, eu vi quão atual, né, é a palavra de Deus. Anos e anos se passaram, né? Aqui são cerca de 2000 anos. Você já parou para pensar que o nosso Senhor esteve na Terra, mudando a história da humanidade, e a história foi dividida entre antes e depois de Cristo, e um texto tão antigo pode ser tão atual? É isso que nós vamos ver aqui. A palavra de Deus, né, que se renova e traz vida dentro do contexto que nós vivemos, ela se torna aqui muito atual. Então a parábola diz assim, Lucas 15, a partir do verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O contexto dessa parábola, né, eu costumava ver apenas no contexto de alguém que se perdeu, alguém que se desviou, né? E essa ideia de dentro de casa, da intenção, que entender, né, pessoas que se perdem dentro da igreja. Como eu mesmo, né, uma época da minha vida, fui um desviado dentro da igreja. Eu nunca deixei de frequentar os cultos, mas houve uma época da minha vida que eu estava longe de Deus, né? Eu era um desviado dentro da igreja. Mas o Senhor, Ele me encontrou, me restabeleceu e assim Ele nos faz. Quantos estão, né, se perdendo ou se perdem dentro da igreja, ouvindo a palavra, na comunhão com os irmãos, mas o seu coração se torna tão distante de Deus? Nós vemos que a mulher perdeu uma dracma, né? Uma dracma era uma moeda de valor expressivo, de valor semelhante aqui a um denário romano, né, que era o serviço por um dia de trabalho. Então a dracma era uma moeda de prata, né, com um valor expressivo. Então a mulher ela vai procurar, vai encontrar esta dracma, esse bem que ela perdeu. Provavelmente, né, a negligência ou a desatenção fez com que ela perdesse aquele bem. A negligência, né, o descuido fez com que ela perdesse. Talvez aí, né, o desleixo com os deveres espirituais, né, ou mundanismo que faz perder aí o fervor ou a alegria do primeiro amor. Nós vamos falar aqui de valores espirituais. A paz, Fábio, seja bem-vindo nesta manhã. Mandinha, seja bem-vinda. Cleidinha, Deus te abençoe. Vamos juntos aqui meditar nessa palavra de Deus. Quem está chegando agora, nós estamos no texto de Lucas 15, do verso 8 ao 10, a parábola da dracma perdida. A paz, Drica, Deus te abençoe. Meuzinha,
Ciro, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Então nós podemos ver aqui, né, a questão de valores espirituais também. Não somente se trata de alguém que se afastou do Senhor, alguém que se desviou, mas isso pode ter a ver com valores espirituais que nós perdemos. Nesse caso, a palavra casa pode servir de figura para o casamento ou a família. Que valores foram perdidos pela família desde o início do século? Quantos valores têm sido deixados de lado? Quantas coisas mudaram? A identidade, né, ou o papel da esposa como mãe, que antes era orgulho, né, ser uma boa dona de casa, hoje tem ficado de lado. Ou o sacerdócio do homem no lar, né, o homem como sendo aquele que era responsável por levar a sua família ao Senhor, por conduzir os seus filhos. A educação dos filhos, né, a educação bíblica dos filhos. A disciplina, o respeito, são valores que têm ficado de lado, né? A estabilidade do casamento, a importância do casamento, né? Hoje os casais se separam por tantas coisas fúteis, né, que não dão peso para uma separação, mas são valores que têm ficado para trás. Os valores morais e espirituais não têm preço, não estão à venda porque não podem ser comprados. Alguns fazem parte do caráter desde o berço, né? Como não ser um mentiroso, e outros são adquiridos por meio do discipulado cristão, são adquiridos por meio da nossa convivência com a palavra de Deus, a nossa convivência com os irmãos. No Sermão do Monte, Jesus ele trabalha muitos desses valores, né? Por exemplo, ele vai falar aqui da humildade, da justiça, de ter paz com todos, da bondade, do amor, o perdão, a santidade. São valores que devemos cultivar, devemos guardar esses valores, mas por algum motivo esses valores podem se perder. Talvez a dracma mais valiosa que um cristão pode perder se não vigiar nas suas atitudes seriam principalmente duas. Primeiro, o temor a Deus, né? Sem temor, o crente faz pequenas concessões ao pecado, e esses pequenos, né, pecados vão aí se enraizando e destruindo a sua vida. Ou a desobediência à palavra, né, e aos mandamentos de Deus. Então, o temor a Deus e a obediência são aí valores inestimáveis. A melhor maneira de demonstrar amor a Deus é pela obediência à sua palavra. Mas poderíamos também usar aqui a dracma perdida como a figura, né, da fidelidade, de uma vida devocional, o compromisso de leitura bíblica e de orar diariamente, entre outros compromissos que às vezes vamos deixando de lado, né? Vamos perdendo esses valores espirituais. E é claro, né, como eu disse a princípio, essa dracma pode representar também a alma humana, que segundo a Deus é a coisa de maior valor neste mundo. Não há nada que se compare a uma vida, né, uma vida humana. Por isso nós somos chamados a buscar as vidas que estão perdidas e levá-las a Cristo. E agora para meditação. Compartilhe conosco aqui. Que valores, né, são perdidos nesta época? Que valores estão sendo deixados de lado? Que valores você entende aí que tem sido deixado de lado à medida em que vamos entrando nos tempos modernos, né? Aquilo que era importante que tem ficado de lado. A paz, Débora. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Para encontrar a moeda perdida, a mulher ela teve que acender a candeia. Não diz lá que ela acendeu, ela precisava de luz, ela precisava luz para encontrar aquilo que estava perdido. Mesmo, né, a casa
tendo a iluminação da janela, ou poderia ser à noite. Por fim, ela precisou do auxílio da luz, e para encontrar esses valores que se perdem, nós precisamos da luz da palavra de Deus. Sem luz, nós vamos tropeçar e cair. Como disse o salmista, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A palavra de Deus é esta luz que não nos deixa perder esses valores, ou que nos ajuda a reencontrar os valores sagrados da verdade de Deus. Então nós precisamos desta luz, da luz da palavra, para que nós possamos realmente estar centrados naquilo que Deus tem para nós, para que não sejamos enganados, né, pelo pecado. E se Jesus for de fato a luz das nossas vidas, nós não tropeçaremos. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Uma atualização mais recente, né, da tradução diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Como vimos, né, se faltar a boa exposição da palavra de Deus, nós realmente nos perderemos esses valores, e que só pode ser encontrado a exposição da palavra. Por isso damos tanto valor à palavra, né? A palavra genuína, uma palavra com referências, né? Não uma palavra que vem aí de ilustrações que dão uma beleza, mas não tem base bíblica. Eu já ouvi pregações que são totalmente desenvolvidas em uma exposição de uma ideia que não tem nenhuma base bíblica. E é a palavra de Deus, esta luz, que nos ajuda a encontrar esses valores que têm se perdido ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos. Outra coisa, né, além da palavra, é a oração. Se nós orarmos com empenho, Deus promete nos mostrar coisas grandes e ocultas. Se você está buscando aí valores que se perderam, então se empenhe na oração. Jeremias 33:3 diz isso, né? Que o Senhor iria revelar a nós coisas grandes e firmes que não sabemos, que estão ocultas, valores que perdemos e que precisamos reencontrar. Eu abro aqui um parênteses, né, para falar sobre as lives da Juliana, que às 18 horas ela está falando justamente sobre isso, a oração eficaz, princípios, né, para oração, está dando aí estratégias, né, de orações das quais nós podemos usar. Uma delas, né, que ela estava falando ontem, da oração em ondas, né, eu gosto muito dessa oração, ou desse método de oração, porque ele é fácil de fazer, fácil de entender. A oração em ondas é só você comparar ou pensar num lago, aquele lago tranquilo, né? Aquela água cristalina parada, e você joga uma pedra lá no meio. Quando aquela pedra bate, né, no meio do lago, abre aquela onda, né, e vai abrindo aquele círculo e vai indo até chegar nas margens. Então esse método de oração, como ele funciona? Você é o centro, né? Como se fosse aquele lugar aonde bateu a pedra. Então, a partir de você, você começa a orar. Começa a orar pelos seus anseios, começa a orar pelos seus pecados, né? Confessando, entregando a Deus, pelas suas necessidades, as suas causas. E aí você vai abrindo. Depois que você colocou a sua vida diante do Senhor, você expande esse círculo. Quem é a pessoa que está mais perto de você? E aí você vai orar pelo seu cônjuge, vai orar pelos seus familiares, né, pelos seus filhos, e você ora por todas as pessoas que estão dentro desse ciclo. E aí você expande mais. E aí você vai orar pelos seus vizinhos, né, vai orar por parentes que já não estão tão perto. E você vai expandindo, vai orar pela sua cidade, vai orar pela sua igreja, né? E você vai expandindo, você vai orar pelo seu estado, vai orar pela sua nação, vai orar pelos outros países, lembrando das causas. E com isso você consegue se concentrar, manter a sua atenção em Deus e conduzir aí, né, a palavra de oração por um tempo importante.
A Débora está dizendo aqui que está com saudade, né, de ouvir a pastora Juliana, né? Mas graças a Deus, né, Débora, que você está aí trabalhando, né? E talvez seja um horário que você não consiga acompanhar. Mas acompanha aí nessas lives da Juliana às 18 horas que ela vai continuar ministrando sobre a oração eficaz. Está entrando aqui a minha sogra, meu sogro, lá de Poços de Caldas. Que Deus abençoe aí toda essa turminha que mora em Poços de Caldas. Além de acender a candeia, a mulher, né, ela ainda teve que varrer a casa, né, para encontrar aquilo que se perdeu. O chão da casa é onde se concentra a maior parte da sujeira. Podemos dizer aqui, né, que a combinação de escuridão e desleixo, né, era a condição perfeita para acumular sujeira. No meio do lixo é difícil achar alguma coisa. Então Deus nos chama aqui para varrer a casa, né, para confessar pecados, encontrar aquilo que estava errado e diante de Deus nós varrermos a casa, colocarmos para fora. A palavra diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, de nós realmente rasgarmos o coração, falarmos para Deus daquilo que perdemos, deixamos de fazer e pedir a Ele o seu auxílio. O pecado ele contamina, e lameia e polui o coração do homem, e somente o sangue de Cristo é capaz de trazer de volta o brilho, né, e aroma espiritual perdido. Então, nas suas orações, se lembre do preço que foi pago. Jesus, né, ele pagou um preço para que nós pudéssemos desfrutar do perdão, desfrutar da graça e misericórdia. Então use isso que está ao seu alcance, confesse os seus pecados e clame aí pelo sangue de Jesus Cristo que pode purificar. O Rogério está dizendo aqui, não andeis pelos seus próprios caminhos, né? Disse Jesus, vamos andar pelos caminhos dele. Inclusive, esse é o tema, né, da mensagem do domingo, né? Jesus sendo ele aí o caminho. E você está convidado a acompanhar o nosso culto domingo às 18 horas. E hoje às 20 horas também nós temos o culto, né? Será totalmente ao vivo. Participe conosco às 20 horas, uma palavra da nossa pastora Juliana e Débora. Você que está com saudade, Juliana estará ministrando às 20 horas, juntamente aí com um grupo de louvor, estaremos juntos ali. A dracma perdida não seria encontrada sem esforço. Por isso, Jesus diz que a mulher, ela procurou diligentemente. Ser diligente, né, é o mesmo que ser cuidadoso, interessado e dedicado. No estudo, né, das parábolas, nós já entendemos que para ouvir Deus, para realmente receber de Deus, é preciso ter um coração disposto, é preciso realmente ter a intenção de receber de Deus. Quanto mais o nosso coração estiver aí motivado a receber, mais eficaz será a palavra em nosso coração. Então se interesse, né, quando você for ouvir a palavra de Deus, vai com o coração queimando, né, e dizendo, Deus, eu preciso ouvir. Se concentre, tenha atenção, né, se livre das distrações aí na hora de ouvir a palavra. A Débora está dizendo, né, que realmente é o horário de trabalho dela aqui, né, que está atrapalhando dela ouvir a palavra. Mas Deus vai te abrir momentos, né, como esse pela manhã aqui, que você consegue ouvir a palavra de Deus. Então, no processo, né, de reencontrar os valores, primeiro, nós temos que reconhecer que foi a nossa falta de vigilância e descuido espiritual que fez com que nós perdêssemos esse valor. E segundo, buscar a Deus com arrependimento e humildade. Realmente não se conformar, né? Eu perdi só uma coisa. Não, aquela mulher ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma e se empenhou para que tivesse todas ali. Além de ser diligente, a mulher também foi persistente, ela continuou até que ela pudesse, né, encontrar. Como nós vimos, né, em outras parábolas, né,
A oração é algo que tem que ser persistente. Na parábola anterior também, que a Juliana ministrou aí, da ovelha perdida, né? Havia ali uma persistência em reencontrá-la. A mulher, ela teve muito trabalho, ela teve que acender a candeia, ela teve que levantar os móveis, varrer a casa, abaixar-se para procurar, etc. Então, realmente tenha empenho em buscar e encontrar os valores de Deus. Por último, Lucas ele escreveu que depois de achar a moeda perdida, a mulher ela reúne as amigas e vizinhas e com a finalidade de celebrar, ela sente desejo de compartilhar a vitória, de dar o seu testemunho da bênção recebida. E aqui fica a importância, né, de testemunharmos, a importância de partilharmos com outros aquilo que temos recebido de Deus. Angelita, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, o testemunho ele é muito importante. Deus usa o nosso testemunho de vida para encorajar outros a se mexerem, né? Para se tornarem pessoas de integridade, para que eles possam tomar uma atitude diante da adversidade, diante dos problemas. Então, compartilhe os seus testemunhos, o que Deus tem feito em sua vida. Chame as vizinhas, né? Chame os amigos, compartilhe com eles, dê o seu testemunho. Realmente isso vai fazer com que outras pessoas tenham disposição para buscar ao Senhor. A dracma era uma moeda de prata que podia comprar até uma ovelha. Por isso ela representa o valor do dinheiro, né? Ou de um bem também. Mas em nosso caso, ela é o símbolo do valor moral e espiritual, de virtudes que Deus nos concede em nossa caminhada com Jesus. E aí a pergunta para você meditar: que valores perdemos sem perceber ao longo da nossa vida até aqui? O que era valoroso para você e tem se perdido? Coisas que você realmente dava valor e foram ficando para trás. Como é que está aí a sua vida com Deus devocional? Como é que está aí a sua vida de oração? Que valores, né, você realmente acreditava e tem ficado de lado? É hora de procurar essa dracma, é hora de resgatar. Quem sabe, né, se perdeu aí o respeito entre os cônjuges, a vida de oração, o estudo da palavra, o temor a Deus, a confiança na providência divina, né? Tá se perdendo a fé, ainda mais num cenário como estamos vivendo, né? Você realmente confia que Deus está contigo, que Deus vai te levar até o outro lado desse vale escuro? Então é hora de retomar a confiança em Deus, a dedicação à sua obra, né? Você que estava envolvido na obra do Senhor, fazia com tanto empenho e foi deixando de fazer, foi perdendo esses valores. É hora de reencontrar esta moeda perdida. Vivemos a chamada Era de Laodiceia, ou seja, a igreja de Laodiceia que Jesus advertiu lá em Apocalipse, dizendo: tenho contra você que deixou o seu primeiro amor, deixou de fazer as coisas com este amor, essa dedicação com que fazia. Por fim, para nós orarmos a verdade prática aqui. A vida cristã desleixada nos faz perder valores espirituais, mas o arrependimento somado à busca sincera por mudança ou uma nova chance nos faz recuperá-la. Vamos buscar esta moeda de grande valor aí. Vamos buscar aquilo que se perdeu. E juntos vamos orar e que Deus nos leve a manter viva esta chama em nosso coração. Aquela chama que um dia nos alcançou, o primeiro amor. E vamos continuar dando o devido valor àquilo que Deus tem nos dado. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, fomos despertados por Sua palavra a pensar, Senhor, quais valores espirituais temos deixado de lado, que princípios temos abandonado, Senhor, por causa do momento em que vivemos. Oh Deus, o que estamos deixando de fazer ou valorizar?
um mundo, Senhor, que prega os valores pessoais, que traz a ideia do ser feliz a qualquer custo, que nos leva a olhar para nós mesmos e tirar o olhar do outro. Valores, Senhor, que o Senhor nos ensinou. Toda a lei foi resumida neste único mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos. Oh Deus, temos deixado valores, temos deixado, Senhor, princípios, nos arrependemos aqui e queremos resgatar. Assim como esta mulher na parábola, ela se empenhou, acendeu a luz, Senhor. Que a luz da tua palavra nos leve a encontrar esses valores que foram perdidos. E encontrar valores, Senhor, que vão nos nortear, que vão nos fazer mais parecido contigo. Dai-nos um caráter aprovado. Dai-nos, Senhor, ações que revelam e manifeste, Senhor, o teu Espírito que está em nós, trabalhando, Senhor. Dai-nos disposição para orar, para buscar a Ti, para testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos ser fiéis a Ti. Ajude-nos, Senhor, pois sozinho não conseguimos. Estamos aqui diante de Ti, confessando, Senhor, a nossa dependência de Ti, do Seu favor, do Seu amor e da Sua graça. Senhor, dá-nos um dia na Tua presença. Conduz-nos por Ele, Senhor. Ajude-nos a tomar decisões que sejam pautadas na Sua palavra, Senhor. Nós oramos também por aqueles que estão enfermos, pela restauração, o restabelecimento pleno. Nós oramos, Senhor, pelos aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor possa prover sobre a vida dos nossos irmãos. Oramos também, Senhor, pelos aqueles que estão sofrendo o luto, Pai, que o Senhor possa trazer conforto e ajudar, Senhor, ó Deus, estas famílias a prosseguirem. Deus, nós oramos por nossa nação, por nossos governantes, ó Deus, para que o Senhor guie esta nação. Ó Deus, nós oramos por esta humanidade, Senhor, que ainda necessita de um Salvador. E o Senhor é aquele que se apresentou como Salvador. O Senhor pagou o preço, Senhor, e nós devemos e queremos propagar o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.